Olá, amigos e irmãos. Hoje nós vamos meditar sobre uma antiga profecia que se refere a nós hoje. Vamos olhar lá no livro de Joel, no capítulo 2, a partir do versículo 28 até o final. O texto nos diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o meu nome será salvo, porque no monte de Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, assim como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Vamos analisar essa profecia que foi falada há tanto tempo antes de Jesus, antes da gente existir. A palavra profecia significa falar o que vem adiante, falar o que vem depois, significa narrar o que vai acontecer. Então, o que valida uma profecia é a concretização do que ela está sendo. É a constatação de que aquilo se fez verdade, se concretizou. E só isso faz com que uma profecia seja legítima. Nesse caso dessa profecia aqui, do profeta Joel, é claro que ela aponta para um futuro que nós vamos ainda ver, que nós estamos assistindo, mas boa parte dela já se cumpriu, validando então a sua legitimidade, dando corpo à sua ideia. Vamos então olhar algumas coisas sobre esta profecia, que aconteceu talvez quase 1000 anos antes de Jesus, e ela já narrava alguns fatos que hoje nós conhecemos, nós sabemos que faz parte da nossa história. No versículo 28, quando diz que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, isso se refere à igreja. A igreja que tem o Espírito Santo em seu coração, em seu meio, que era uma promessa de Jesus. Ele disse que iria preparar o nosso lugar, ele iria para a sua casa preparar a morada dos crentes no futuro, mas não nos deixaria órfãos, ele enviaria outro Consolador, que nos acompanharia, nos faria entender a palavra, que faria com que a igreja se movimentasse e crescesse, que é a pessoa divina do Espírito Santo, com quem convivemos hoje. Então foi uma parte da profecia que já se realizou em nosso meio, que nós podemos constatar hoje. O versículo 29 nos disse também sobre servos e sobre as servas, ou seja, o Espírito Santo quebrou aquelas barreiras sociais que existiam, de que privilégios religiosos ou espirituais pertencia a alguma classe social dominante ou privilegiada. Não, pelo contrário, é para todas as pessoas, para todos os nobres e simples como a gente. Enfim, todos têm o direito de acesso ao Espírito Santo, como foi profetizado por Joel antigamente. No versículo 30, nós encontramos ainda: e mostrarei prodígios no céu e na terra. Ele está se referindo às maravilhas que aconteceram durante o ministério terreno de Jesus, que o povo pôde constatar coisas espetaculares. Maravilha significa aquilo que se sobressai, aquilo que não estávamos acostumados a ver. Uma coisa que chama atenção por sua especialidade, por ser uma coisa única, que nunca vimos.
E o povo então viu Jesus curar cegos de nascença, viu Jesus ressuscitar mortos, viu Jesus falar com uma autoridade que ninguém compreendia, jamais tinha se visto alguém falar desse jeito. Os soldados que foram ordenados para prender Jesus chegaram lá e voltaram sem ele, dizendo: nunca vimos ninguém falar desse jeito. Ou seja, Jesus apresentou ao mundo a maravilha do poder da sua palavra, a maravilha do poder de Deus através do seu ministério, através das suas obras, através dos seus gestos, enfim, através da sua vida, enquanto esteve aqui na terra em carne, como nós. E isso foi profetizado aqui nessa profecia de Joel, quando ele fala: maravilhas acontecerão na terra e no céu. Ou seja, Jesus realizou maravilhas também na natureza, nas coisas que iam além da racionalidade das pessoas. Por isso que tantos questionavam como isso pode acontecer. E o tempo passou e até hoje tanta gente até questiona: será que aconteceu? Por falta de fé, por falta de uma visão espiritual. Na sequência nós vemos no versículo 31, quando diz: e o sol se escurecerá em trevas, e a lua em sangue. Esse trecho triste, sombrio, retrata o momento da morte de Jesus, o momento da cruz, que, embora tenha sido triste, amargo, tenha sido o momento mais escuro de toda a história da humanidade, foi a concretização da obra de Jesus, da obra salvadora de Jesus. Foi aquela morte que fez com que todos nós pudéssemos viver para sempre, porque era a morte vicária, uma morte em meu lugar, uma morte por nós. E isso também foi profetizado. O profeta, talvez, eu até imagino que ele na sua consciência não tivesse tanta clareza sobre o que ele estava falando, mas em seu coração eram evidentes as palavras, eram óbvias as palavras que ele proferia efusivamente, sem mesmo ter uma conotação lógica para a sua época, para os seus ouvintes imediatos, porque ele se referia a um acontecimento que estava distante, séculos do seu tempo, séculos adiante da visão dos seus ouvintes. Então, no versículo 32, ele diz: e há de ser que todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Aqui ele estava dizendo que qualquer pessoa que um dia viesse a aceitar a palavra de Jesus, viesse a confiar que Jesus era mesmo Filho de Deus, seria salvo. Mais adiante, bem na época de Jesus, nós vimos que o apóstolo João descreveu a concretização dessa profecia, desse trecho da profecia, em João capítulo 3, versículo 16, um versículo bem conhecido entre os crentes, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, de um jeito tão especial, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, como foi profetizado por Joel tanto tempo antes. E ele dizia que todo aquele que invocar o nome do Senhor seria salvo. Estaria livre das condenações daquele terrível dia do Senhor que viria depois desse tempo. E ainda no versículo 32, ele diz: porque no monte de Sião, em Jerusalém, haverá livramento, assim como disse o Senhor, se referindo a outra profecia antiga, desde Gênesis, profetizada para Abraão. Quando lemos lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 3, todas as famílias da terra serão benditas. Em ti todas as famílias serão abençoadas. Uma grande promessa, uma promessa de salvação maravilhosa e tão distante que o profeta Joel se lembrou e colocou em sua profecia como um documento, constatando aquilo, dizendo: assim como Deus prometeu, como foi prometido na antiguidade, é o que vai acontecer antes daquele terrível dia, ou seja,
durante o ministério de Jesus. E entre os sobreviventes, diz ainda no último versículo 32, entre os sobreviventes, também aqueles a quem o Senhor chamar. É aqui que nós encontramos o trecho que está em aberto nessa profecia, que não se concretizou ainda. A gente confia e sabe que é verdade, é legítimo por causa da concretização do que já aconteceu, que dá crédito a esse trecho que diz que com aqueles sobreviventes ainda virão aqueles que serão chamados. Então vamos ver então a quem se refere esse pedacinho da profecia que ainda está valendo, não está concretizada ainda. Esses sobreviventes são os escolhidos, são aqueles que entre os judeus, o povo escolhido é o povo judeu, e que sempre aconteceu desde toda a história do povo de Deus, diante de revoltas, diante de incredulidades, idolatrias, diante de tantos problemas, sempre teve pelo meio do povo gente fiel ao Senhor. Esses são os sobreviventes. E no ministério de Jesus, conheceu aqueles primeiros judeus que se tornaram cristãos e representavam todos os sobreviventes judeus, aqueles que vão passar da morte para a vida através do ministério de Jesus. Portanto, os sobreviventes são aqueles escolhidos, aqueles que fazem parte do povo escolhido e que sempre foram fiéis ao Senhor, incluindo os que conviveram com Jesus, que acreditaram na sua palavra. E o